nós sentimos no corpo a energia a movimentar-se. Eu tive essa experiência, porque na altura eu fiz um workshop com o Dr. Bradley Nelson e, e lembro-me que na altura estava a experimentar por um problema que eu tinha ao nível da minha visão, dos meus olhos, e quando eu utilizei, identifiquei uma emoção, já não lembro qual é que era, eu libertei, eu senti a energia a movimentar no osso occipital aqui atrás, que é a parte que liga à visão. E eu, naquele momento eu fiquei, uau, assim, eu não quero acreditar, isto realmente funciona. Eu fiquei assim, isto Sim, realmente sim, sim, funciona. sim, sim. Sim, 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 sim. E quer saber como faço para me inscrever, pois a página tem uns horários diferentes. Exato, portanto, para a Masterclass do Código da Emoção, não é uma portanto, não é um horário específico. A Masterclass vai estar disponível até ao próximo domingo, portanto, até à próxima semana, e podem escolher o horário que for mais conveniente para vocês. Então, o horário é a hora, portanto, da localidade onde estão. Portanto, se disser 7 horas em Portugal, se estiverem em Portugal, é 7 horas de Portugal. Se disser 7 horas no Brasil, é 7 horas no Brasil. Não precisam de fazer a conversão. Então, porque faz automaticamente, consoante a vossa localização. Podem selecionar o horário que for mais conveniente e assistir. Se depois não conseguirem assistir nesse horário e tentarem entrar, o link já não fica válido, mas podem voltar-se a inscrever novamente. Mas de qualquer forma, uma vez que se inscrevam, depois também recebem um e-mail nosso com a gravação mais tarde mesmo e alguns bónus também, então não se preocupem. Não deixem a passar do próximo domingo, porque depois a partir daí é que já não é possível. E para quem não sabe o que é que estamos a falar, portanto, estavam aqui a perguntar sobre a Masterclass, o Código da Emoção, que podem assistir gratuitamente. Como estava a explicar, podem se inscrever para qualquer horário que vos for mais conveniente. Quando se for inscrever, aparece lá uma seleção que podem selecionar tanto o horário que quiserem. E depois também recebem no vosso e-mail mais alguns bónus e mais alguma informação. Também o manual de apoio. Cheguei atrasada. Não há problema, pode-se inscrever novamente, mas se aguardar também mais algum tempo, passado, eu não sei se é passado um dia também, de qualquer forma. Se quiser assistir no mesmo dia, inscreva-se novamente. Mas se aguardar um dia, depois no dia seguinte, de qualquer forma, nós enviamos a gravação da Masterclass. E, entretanto, estou a ver se já tenho aqui a Marta, mas ainda não estou a encontrar a Marta. Aqui, Marta, já cá está, já estou a ver aqui o pedido. Se consigo deixar a Marta entrar. Olá, Marta, bem-vinda. Olá, boa noite. Só estou a ver metade de... Ok, acho que já está agora. Boa noite, boa noite. Bem-vinda, já passou quase um ano, desde a última... Talvez tenha sido até um ano. Tivemos um live... Sim, acho que foi também por volta desta época. Então é muito bom ter-te aqui novamente, Marta. Muito obrigada por teres aceito o nosso convite e falares um pouquinho connosco também mais sobre emoções presas, sobre o código de emoção, como é que isto tudo funciona. A Marta é uma terapeuta certificada pelo Dr. Bradley Nelson em Código da Emoção, então se tiverem a voltar aqui a conversar com ela também sobre emoções presas, mas se tiverem também algumas perguntas, acho que a Marta não se importa, também se tivermos tempo, claro, de responder aqui uma pergunta ou outra, vamos ver como é que corre, depois se temos algum tempo disponível no final também para responder perguntas, mas entretanto, se quiserem ir fazendo algumas perguntas, eu peço é que façam naquela, onde tem o ponto de interrogação, o balãozinho com o ponto de interrogação, porque se for apenas aqui dentro dos comentários, acabam por ficar perdidas e depois não consigo, portanto, podem perguntar alguma coisa que não respondemos, não é porque não estamos a prestar atenção, mas é porque pode mesmo ficar perdido. Portanto, estava a ver também aqui nos comentários que já cá estão, assisti à Masterclass, vale a pena, vivendo e aprendendo. Muito obrigada. Sim, é fantástico e já vamos falar sobre isso também, os resultados também que oferecem são fantásticos. Mas, entretanto, Marta, mais uma vez, bem-vinda. Já fiz aqui uma breve introdução, mas será muito melhor se pudeste apresentar um pouquinho ao nosso público, para as pessoas saberem o que fazes, conhecerem-te um pouco melhor. Olha, antes de mais, obrigada novamente pelo convite. É uma honra para mim estar aqui pelo segundo ano consecutivo. Fiquei super feliz quando recebi a tua mensagem. Que bom, obrigada a nós. Até porque é algo que eu adoro falar. Para mim é uma paixão realmente esta área.
não sendo só a minha profissão, mas tornou-se mesmo uma grande paixão. E já o ano passado fiquei super feliz quando soube que vocês estavam a divulgar esta ferramenta cá em Portugal, porque não havia, não é? Até então Sim, 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 foi a era só nos primeira Estados vez. Unidos. Sim, sim, sim. Então fiquei mesmo feliz. Olha, sobre mim, então, eu sou terapeuta certificada pelo Código de Emoção, com o Dr. Bradley Nelson, mas antes de chegar aqui ao Código de Emoção, eu já estava muito dentro da área do desenvolvimento pessoal, não tanto como terapeuta, mas atuava mais como coach, como mentora, já na área do bem-estar e da saúde. Eu sempre trabalhei muito ligada à área da saúde por causa da minha história. Pronto, porque também lidei com muitos desafios ao longo da minha vida, doenças crónicas mesmo, e por causa disso andei sempre aqui à procura de o que é que me vai ajudar a trazer aqui a solução, não é? Porque nunca, nunca me resignei. Havia sempre uma vozinha dentro de mim que me dizia: procura, tem que haver uma solução, tem que haver, tem que haver. Então nunca parei de procurar. E é muito giro, porque eu acredito muito que nós estamos predestinados a algumas coisas. E eu acho que realmente era a minha missão chegar até aqui e chegar até ao código de emoção. Porque eu, pronto, felizmente tive resultados positivos com outras ferramentas da área do desenvolvimento pessoal, mas quando eu descobri o código de emoção, encaixei aqui uma peça muito importante. Era a peça do puzzle que faltava e que era mesmo, mesmo importante para eu conseguir desbloquear aquilo que me estava a travar. Porque eu já sabia, já tinha consciência dos bloqueios que haviam em mim, só que eu não sabia como desbloquear. Ou seja, nós no processo de cura precisamos muito de nos conhecer melhor, não é? De investir no Claro. autoconhecimento, de perceber o porquê deste sintoma, daquele, do outro, entender um bocadinho o significado do sintoma. Eu já tinha isso, mas depois faltava-me aqui, ok, tudo bem, eu tenho isto, mas como é que eu agora desbloqueio? A tomada de Isso consciência por acontece si muito, não só. é? As pessoas Sim, têm esse conhecimento todo, fazem aquele trabalho interno e agora? e agora? Sim, eu costumo dizer que a tomada de consciência já ajuda e já, mas na realidade é que nós temos muitas camadas, lá está, de emoções e outras energias que ficam ali realmente a contribuir para o sintoma e esta ferramenta veio revolucionar neste sentido. Portanto, veio mesmo ajudar a resolver a causa, não é? Que está ali a contribuir para o problema. E por isso é que se tornou assim, de todas as ferramentas que eu já utilizei até à data, esta tornou-se assim numa grande paixão. Que bom, muito obrigada pela partilha, Marta. Mas assim, ainda bem que já tinhas identificado algumas dessas emoções presas, alguns desses tanto bloqueios ou ter Sim, possivelmente traumas, portanto, coisas que acontecem, às vezes a gente dá aquela conotação do trauma a algo mais um impacto maior, mas não, às vezes são pequenas coisas que também podem causar um trauma sim, menor, portanto, essas emoções presas. Mas há pessoas que às vezes nem sabem que têm algo, ou pode ter acontecido, como falámos até no live anterior, mas já foi há muito tempo, também às vezes de gerações anteriores e sim. de ter, pronto, para não é o tema de hoje, não quero regredir muito, mas até coisas que podem nos acontecer quando somos muito pequenos e que não temos noção que nos causam esse impacto, e esta ferramenta também ajuda a desvendar essas emoções que podem estar a causar alguns bloqueios que nem temos noção. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ela serve também muito para, não só para desbloquear, mas também para o autoconhecimento, porque é muito importante a pessoa saber o que é que está realmente a provocar aquilo. E disseste muito bem, a maioria de nós bloqueia determinadas experiências que nós consideramos traumáticas, não é? No momento, ou seja, a forma como nós, a resiliência que nós tínhamos naquele momento fez com que, ou seja, tínhamos falta de resiliência emocional, então vivemos aquela experiência de uma forma mais traumática. E por isso é que normalmente acontece muito durante a infância, não é? Porque a criança, ela precisa de adultos para ajudarem a regular, ela não consegue se autorregular. Então a experiência durante a infância tende a ser mais traumática, porque o trauma tem sempre muito a ver com a percepção, a Exato. nossa percepção da experiência no momento. E aquilo que pode ser traumático para mim pode não ser para ti. Agora, durante a infância, realmente é muito, muito comum. Eu acho que é o período em que nós realmente aprisionamos mais energias de trauma.
E o que acontece é que, como muitas vezes essas experiências são muito dolorosas, naquele momento, não é? Se nós, aquelas pessoas que conseguem contactar com alguma memória da infância, se realmente fizerem este exercício de, ok, vou-me conectar com algo que eu até me lembro que aconteceu, não é? Eu posso nem ter percepção do Claro. quanto foi doloroso, mas se eu me lembro da memória, ok, eu vou entrar um bocadinho ali na memória e conectar mais com o corpo, e buscar a memória e conectar com o corpo. Aí eu vou perceber a intensidade realmente da experiência. É só quando eu faço isto. Agora, como muitas das experiências da infância são, de facto, muito dolorosas, o nosso inconsciente arranja um mecanismo de proteção e, no Certo. fundo, recalca aquelas emoções, o trauma e a memória também. Portanto, esconde toda aquela camada de informações, é tudo energia, não é? E realmente eu tenho muitas clientes que, quando eu pergunto sobre a infância, elas dizem: foi normal, foi tranquilo, foi feliz, não me lembro assim de nada. E quando elas me dizem eu não me lembro assim de nada de especial, então é porque também eles não se lembram de memórias, não é? Não têm memórias nem felizes, nem, Não é porque nem é boas, nem más. suposto lembrar de alguma coisa. Sim, é suposto, não é? E essas emoções, portanto, é uma coisa que eu gosto bastante também nesta técnica, portanto, do código da emoção, é que faz a pergunta também se podemos libertar essa emoção, porque por vezes também esses bloqueios que lá estão por um motivo, como explicaste, para Sim, uma proteção, não é? Aquelas barreiras que pomos à nossa volta, porque também tem a sua função tem. de nos proteger, às vezes, quando não tanto. Não estamos preparados ainda para lidar com isso. E o que é muito bom desta técnica é pergunta-se sempre se podemos libertar. E não vamos só libertando coisas que às vezes também podem lá estar para nos proteger. Sim, sem dúvida. Aliás, se não for possível libertar, nem que a gente tente, nós podemos tentar usar a ferramenta, usar a técnica, mas não libertamos, porque o inconsciente não vai deixar libertar. E realmente aquilo que muitas vezes mais contribui para nós não conseguirmos libertar algo, claro que quando eu não consigo libertar, quer dizer que eu ainda não estou pronta, não é? Portanto, eu ainda tenho ali um ganho secundário ao ter aquela energia em mim. E muitas vezes aquilo que nos impede de libertar é o muro do coração, não é? Aquele muro energético que nós temos à volta do coração e que quanto mais experiências de sofrimento nós tivermos passado ao longo da nossa vida, mais camadas vai ter este muro, não é? Portanto, não sei se queres que explique assim rapidamente como é que as emoções se aprisionam, para Sim, as sim, pessoas sim, quero, perceberem. sim. E eu também depois perguntar também, mas pronto, pergunto já porque assim podes desenvolver enquanto estás a explicar isso, sobre o muro do coração também, para quem ainda não assistiu à masterclass, para quem não sabe o que é Uhum. que estamos a falar. E se será melhor, portanto, tentar tirar o muro do coração antes de começar a limpar outras emoções, ou se o processo não tem que ser nesta ordem, se puderes só Uhum. explicar um pouquinho mais sobre este Sim, processo. claro que sim. Claro que sim. Então, só para explicar assim muito rapidamente, para quem nunca ouviu falar do código de emoção, nem sabe o que é que como é que isto funciona. Então, o código de emoção é uma ferramenta que ajuda a libertar emoções aprisionadas no nosso corpo. Como é que nós aprisionamos emoções? Por causa da nossa incapacidade de sentirmos as emoções, não é? Portanto, quando nós reprimimos, recalcamos, não queremos lidar com as emoções, e normalmente isto acontece, obviamente, com aquelas emoções mais desconfortáveis, vergonha, culpa, raiva, não é? Choro, muita gente tem dificuldade em chorar, então nós aprisionamos essa energia no nosso corpo. As emoções são produzidas pelos órgãos e, portanto, só aqui já acho que desmistifica um bocadinho, porque as pessoas às vezes acham que elas são produzidas pela mente, pela cabeça, não é? Pelo cérebro, e não. Existe um estímulo que é dado pelo cérebro, mas elas são produzidas pelos nossos órgãos. E quando não há eu chamo-lhe processamento, que é o permitir sentir, esta energia fica presa então no corpo e pode de facto criar aqui desequilíbrios ao nível físico, mas também ao nível emocional e até contribuir para situações desconfortáveis da nossa vida, seja em relacionamentos, eu não consigo criar um relacionamento íntimo com ninguém, ou ter medo de me entregar numa relação, seja na minha carreira, não é? Eu posso me autossabotar para não atingir os resultados que eu até conscientemente quero, mas lá está, no meu inconsciente existe ali uma sabotagem e eu não consigo, parece que há alguma coisa que não me permite ir para a frente, parece que me está a aprender, não é? Eu tenho muita gente nesta situação, parece que sinto que algo me trava, que eu não consigo avançar, não é? Então é esta autossabotagem. Isto, na realidade, isto dá para qualquer coisa. Às vezes há pessoas que vêm até em mim porque dizem assim:
não sei, eu senti que devia fazer uma consulta consigo, mas nem percebem muito bem se consigo ajudar. E depois chegam à consulta e percebem que isto dá para qualquer coisa, na realidade. Exato. E então, o muro do coração. O muro do coração, lá está, é uma barreira energética que é colocada à volta do nosso coração, obviamente para nos protegermos. Então, o Dr. Bradley até usa muito esta metáfora de quando há uma guerra lá fora, nós queremos estar protegidos e queremos estar dentro de um bunker, não é? Só que quando a guerra termina, não queremos ficar ali para sempre, queremos sair e queremos viver e desfrutar da vida, não é? Então, o muro do coração basicamente protege-nos, serve-nos para lidar com aquelas situações em que nós estamos a passar por um sofrimento, lá está, mais intenso, não é? Uma situação de desgosto, uma situação de separação, de luto, não é? Normalmente são situações mais intensas que realmente contribuem para o corpo criar este muro, e ele cria por causa também de proteger o músculo do coração também, porque existe mesmo uma síndrome, que agora não me ocorre o nome, mas há mesmo a síndrome, é síndrome do coração partido, acho que é assim. Sim, acho que tem Portanto, outro nome também, um nome japonês, mas é? que eu também não me lembro, mas o Dr. Brandon Nelson usa síndrome do coração partido. Pronto. Exatamente. Então, o inconsciente constrói este muro para se proteger. E constrói com o quê? Com a bagagem que já existe no corpo, com as emoções que já estão presas no nosso corpo. Então, claro que se eu, desde a minha infância, que eu passo por experiências que são de muito sofrimento, são experiências traumáticas, não é? Experiências que são muito dolorosas emocionalmente, mais camadas o meu muro vai ter. E eu vou estar sempre a construir respondeu aqui camadas. Takotsubo. Obrigada. Exato. Obrigada. Agora, respondendo à tua pergunta, o que é que eu liberto primeiro? Não é? Devo trabalhar no muro do coração ou devo trabalhar nas emoções? Eu acho que se deve trabalhar nas duas coisas ao mesmo tempo. Sem dúvida que o muro do coração é um ótimo ponto de partida, mas se nós não trabalharmos no resto, também não conseguimos libertar todas as camadas do muro do coração. O muro é uma coisa que nós vamos trabalhando a longo prazo. Não é algo que nós conseguimos libertar num mês, 2 meses, 3 meses, depende muito das camadas que as pessoas têm, claro, mas é algo que é trabalhado a longo prazo, porque nós temos que resolver tudo aquilo que também está relacionado com as emoções que estão no muro do coração. Então, por exemplo, imagina que eu passei por uma experiência de sentir-me abandonada na infância e eu tenho emoções no muro do coração derivadas dessa experiência. Para eu conseguir libertar essas camadas, que são mais antigas, primeiro tenho que libertar todas as camadas da vida adulta. Não é? Sim. Todas as camadas da cebola. Exatamente, é como descascar uma cebola, exatamente. E depois eu vou ter que trabalhar também aquele trauma do abandono, para conseguir libertar também a emoção no meu coração. Portanto, é algo que é uma abordagem holística também. Temos que ir trabalhando nas duas coisas ao mesmo tempo, porque senão vamos chegar a uma camada no muro do coração que não vamos conseguir libertar. Então, e o trabalho de autoconhecimento também ajuda muito nesse processo. Porque portanto, outras emoções às vezes são mais fáceis de libertar, não é? Porque como sabes, temos aqui muitos cursos na Unity e cada curso que nós temos tanto com os nossos alunos, temos sempre uns grupos no Telegram para os alunos irem partilhando experiências. E todos os cursos que nós escolhemos ao dedo e só professores em que nós confiamos. Mas nenhum curso que já vi das partilhas, vi resultados tão imediatos das pessoas a partilharem mesmo durante pouquíssimo tempo terem começado como do código de emoção, porque há outras coisas, por exemplo, eu gosto imenso do trabalho do Dr. Joe Dispenza, mas o processo é um pouco mais demorado, a meditação e tudo, assim como outras técnicas. E as partilhas que eu até fiquei assim, as pessoas começaram a partilharem dentro do grupo do Telegram, coisas fantásticas, inacreditáveis, e houve um senhor, aliás, que partilhou, e também pode-se fazer, também, para quem não sabe, e também já te vou perguntar e podes explicar um pouco mais sobre isso também, também se pode aplicar em animais. E porque às vezes certas coisas a gente sempre fica aqui na dúvida, se calhar é o efeito placebo, se a gente acredita numa coisa e poderia ser um efeito placebo. Mas para um animal não sabe que lhe estamos a fazer tanto isso. E houve um senhor que partilhou dentro do nosso grupo do Telegram, no grupo dos alunos, que tinha um cão. Um cão portanto, para quem está no Brasil, para me entenderem, portanto, é cachorro. E ele filmou, portanto, vou pedir permissão se posso partilhar esse vídeo, porque ele partilhou a gravação desse vídeo.
vídeo dentro do canal do Telegram. Ele tinha medo de descer as escadas. Acho que caiu quando era pequenino e tinha medo de descer assim um degrau nas escadas. E ele usou a técnica da emoção, portanto, o código da emoção no cão, no cachorro, e passado um tempo ele já estava a descer as escadas assim, muito mais confiante. Isto tudo depois, o meu cão, o meu cachorro, houve uma altura que não sei o que ele tinha, estava nervoso e parecia que estava sempre a apanhar moscas, de moscas que não existiam no ar. E estava assim, sempre estava assim, não estava lá muito bem. Não sei o que é que se passava com ele, andava assim mais estressado. E eu até tenho pena, porque não gravei, devia ter gravado antes como é que ele fez. Eu assim, vou experimentar, não custa tentar. Para ser sincera, estava um pouco cética. Não sei, vai funcionar com um animal. Eu própria estava um pouco cética. E passou, evolucionou. Eu fiquei absolutamente inacreditável, porque em nós humanos existem muitos fatores, tantas coisas que podem influenciar, mas nos animais, os animais não sabem, o meu cão não tem ideia de que eu estava a aplicar a técnica dele, que mostra ainda mais, portanto, o poder disto. Foi muito, muito incrível. Talvez possa explicar um pouco mais sobre o que é, portanto, pode fazer com animais, também com crianças, quando, portanto, não sei até que idade é que a criança depois tem que dar permissão, não é? Tem que dar a partir de uma certa idade, como é que funciona. Pessoas à distância, não sei se quiser explicar um pouquinho mais sobre todas estas possibilidades. Sim. É possível aplicarmos a código de emoção de várias formas mesmo. Claro que nós terapeutas usamos, para formas que não são utilizadas pelas pessoas que usam para elas, não é? Mas só para explicar assim muito rapidamente. Então, nós podemos... Primeiro, nós utilizamos aqui algo que é o teste muscular, que é muito importante. Não é? É assim, se nós não conseguimos usar o teste muscular, não conseguimos usar a ferramenta. Portanto, isso é o ponto mais importante, que é a forma que nós temos de estabelecermos uma comunicação com o nosso corpo. O nosso corpo vai nos dar informações através de uma resposta muscular, que dá de ser uma resposta forte ou fraca, não é? Quando é forte, normalmente é o sim. Quando a resposta é fraca, normalmente é o não. A não ser que a pessoa tenha a polaridade trocada. Pronto. Mas isso é muito raro acontecer, é mesmo muito raro. Quando nós, por exemplo, estamos a trabalhar com outra pessoa, ou em animais, ou crianças, que até podem ser crianças que nem estão connosco, o Dr. Bradley ensina várias formas de nós fazermos isto. Nós podemos atuar como proxy, como procuradora, ou seja, eu posso utilizar o teste muscular em mim, depois de eu ter criado a intenção, obviamente, de me ligar à pessoa, não é? Que está com o problema, e eu faço o teste muscular em mim, portanto a resposta vem da pessoa e sou eu que a recebo. Esta é uma forma. Claro que eu posso utilizar o teste muscular na pessoa, se eu estiver ao vivo com ela, também o posso fazer. E há quem faça com animais também, utilizando uma terceira pessoa para fazer. Aliás, eu até posso estar a tocar no animal e fazer o teste muscular. Foi assim, pronto, exatamente. Portanto, há várias formas de nós fazermos isto. Isto é mesmo importante, porque nós, através do teste muscular, vamos começar a fazer perguntas. Portanto, estamos a fazer perguntas ao inconsciente da pessoa. Vamos perguntar, por exemplo, se existe alguma emoção aprisionada que esteja a contribuir para o problema X, não é? E que nós possamos libertar agora, não é? Daí é que, claro que nós podemos perguntar se existe alguma emoção aprisionada e depois, numa segunda fase, perguntar se podemos libertar ou perguntar logo de uma só vez, não é? E claro que nós vamos receber esta informação através do teste muscular. A partir daqui só temos que identificar, se der que sim, vamos identificar a emoção através da tabela, então, do código de emoção e pronto, e fazer a finalização do processo para desbloquear então o que tiver ali a contribuir para isso. Mas realmente, sabes, estavas a falar da tua experiência e eu estava-me a lembrar, durante este último ano, eu acho que já no ano passado, quando fizemos o direto, eu já tinha desenvolvido isso, mas não de uma forma tão perceptível como agora. À medida que as pessoas vão utilizando esta ferramenta, e eu por acaso eu tive essa experiência logo na primeira vez que eu utilizei esta ferramenta e foi por isso que eu fiquei tão fascinada. Quando nós começamos a utilizar esta ferramenta, ela vai nos obrigar a estarmos mais atentas ao corpo, a estarmos mais conectadas, mais ligadas ao corpo. E uma forma de nós percebermos se a ferramenta está, obviamente, a funcionar, claro que é medir os resultados, mas quem tem uma ligação mais forte com o corpo também consegue perceber quando a energia está a movimentar-se. Portanto, depois de nós fazermos a libertação, nós sentimos no corpo a energia a movimentar-se. Eu tive essa experiência, porque na altura eu fiz um workshop com o Dr. Bradley Nelson e lembro-me que na altura estava a experimentar por um problema que eu tinha ao nível da minha visão, dos meus olhos, e quando eu utilizei, identifiquei uma emoção, já não lembro qual é que era, eu libertei,
eu senti a energia a movimentar no osso occipital aqui atrás, que é a parte que liga à visão. E eu, naquele momento eu fiquei, uau, assim, eu não quero acreditar, isto realmente funciona. Eu fiquei assim, isto Sim, realmente sim, sim, funciona. sim, sim. Sim, 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 sim. Sempre que é normal, portanto, nós sempre temos aquelas, não é? É, É que é uma coisa que funciona de uma maneira tão quase imediata. simples, Claro que nem sempre, sim. porque como o humor do coração, há certas coisas que demoram mais tempo, mas há outras que é inacreditável. É, e com os animais também conseguimos ter essa prova, porque normalmente os animais não têm resistências, não é? Sim. Normalmente nós adultos, como temos o nosso ego, a nossa mente sempre a interferir no processo, nós temos imensas resistências à cura. Os animais não, eles só querem é ser ajudados. Exatamente, Então é muito exatamente. mais Sim, 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 fácil. sim. É, E às vezes, sim. portanto, alguma emoção também, há algo que pode ter sido processado, mas que depois, portanto, acho que a pessoa pensa, ok, já libertei esta emoção, nunca mais vou ter que fazer nada em relação a isto. Mas às vezes, consoante os acontecimentos, porque a vivência, a nossa vida continua, não é? Vai sempre Continua. acontecendo outras situações novas, às vezes a mesma emoção pode-se voltar e às vezes tem que ser libertada novamente. Uhum, Estou sim, correta assim? correto. Sim. Sim, às vezes o que é que pode estar a acontecer? A pessoa liberta, o inconsciente até Uhum. diz que, ok, podemos libertar e faz a libertação, mas pode não acontecer. Às Sim. vezes nós temos resistências escondidas, né? Que está Uhum. ali mesmo, lá está, e o inconsciente está a criar uma espécie de sabotagem. Sim. Então pode ser isso, Uhum. mas também pode, imagina, quando estamos a trabalhar, especialmente quando estamos a trabalhar um acontecimento, um sintoma crónico, algo que nós estamos a viver na nossa vida já há algum tempo, não é? Em que já estamos a experienciar aquilo há algum tempo. Normalmente essas situações não têm uma camada, não têm uma, duas, três ou quatro emoções associadas, têm uma camada de muita energia associada, normalmente de várias fontes. Então, Sim. por exemplo, posso dar um exemplo. Eu tinha infecções urinárias de repetição. Uhum. Tive assim durante muito tempo, desde que os meus gêmeos nasceram, mais ou menos, até há pouco tempo, até há um ano Uhum. atrás, praticamente. Foi quando eu comecei a utilizar depois assim, mais a Ok. sério, por causa da emoção. E eu tinha várias razões associadas àquilo. Eu não só tinha energias minhas, emoções minhas, que eu fui acumulando ao longo da vida, e está sempre muito relacionado com, aqui já agora as infecções urinárias está sempre muito relacionado com a relação ou com o parceiro, ou também pode estar relacionado com a relação com a mãe. Está muito relacionado com isto. Uhum. Então eu tinha emoções minhas, mas também tinha imensas emoções herdadas, tanto Uhum. do lado paterno como do lado materno, e tinha também energias pré-conceição, que são as que a gente chama de vidas passadas, não é? Sim, 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 Portanto, sim, sim. quando existe um sintoma crónico e algo que a gente experiencia há muito tempo, no meu caso ele foi anos e anos daquilo, normalmente existem sempre muitas camadas e nós libertamos ali uma camada e até sentimos uma melhoria, mas é normal se depois o sintoma voltar. E é importante dizer isto porque muitas pessoas desanimam. Sim. E por favor não desanimem, porque é só uma forma, o sintoma é uma forma do corpo dizer assim, é uma mensagem, e está a dizer, olha, ainda está aqui algo que precisa de ser curado, que precisa de ser Algo que ainda não libertado. está bem. Como é que nós iríamos curar se não tivéssemos sintoma? Não iríamos. Portanto, é uma mensagem do corpo e por favor não desistam, continuem, porque eu dou por mim ainda, às vezes estou não sei quanto tempo a libertar energias associadas a um objetivo. É normal. E Marta, quantas numa sessão, portanto, seja tanto uma sessão com uma terapeuta, como tu, ou seja, a pessoa tentar aplicar em si própria, quantas emoções ou quantas perguntas a pessoa pode fazer e qual é a frequência com que se pode Uhum, fazer? uhum. Olha, eu vou falar apenas do código de emoção, porque hoje em dia, como Sim, houve sim. outras técnicas, não vou falar dessas técnicas, mas vou Sim, falar sim. do Portanto, código no de código da emoção. emoção, sim. É, exatamente. Pronto, o código de emoção, e vou usar as sessões que eu fazia antes de usar outras ferramentas incluídas. Sim. Então, quando eu usava o código de emoção, normalmente eu peço à pessoa para definir, o ideal é sempre um objetivo, é sempre o Uhum. ideal. Porque se forem vários objetivos, dá para fazer, mas nós vamos ter que escolher sempre um que seja o prioritário, não é? Claro que eles podem estar relacionados. Então, no máximo, até três objetivos é sempre, nunca mais do que isso. E eles poderão estar, depois ter energias que estão a afetar ambos os objetivos.
Eu libertava cerca de entre 25 a 30 emoções por sessão, por cada Ok, ainda sessão. são bastantes, sim. Sim, exatamente. E depois, a frequência depende muito da capacidade da pessoa também processar, não é? Porque a gente Uhum, liberta e depois a pessoa precisa ali de uns dias sim, de processamento, para conseguir, porque o corpo fica não só a libertar, mas também a entrar em equilíbrio novamente, não é? Porque é que imaginem que nós temos aqui um obstáculo que está a afetar um braço, não é? O ombro. Tiramos o obstáculo e aquilo até podia estar a causar ali alguma inflamação, o corpo depois precisa de algum tempo para se equilibrar. Pronto, mas é possível fazer sessões semanais, quinzenais. O ideal é de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, para a pessoa realmente conseguir sentir os resultados. Mas quem tiver sim. a ferramenta pode trabalhar em si diariamente. Sim, mas como disseste também do corpo demorar, portanto, a processar, porque às vezes também há Uhum. pessoas que até chegam a sentir doentes no dia seguinte e às vezes Sim, pensam que são lhes fez piores. mal. Porque é que eu me estou a sentir assim? Se calhar isto não é bom para mim, se calhar isto fez mal. Mas é o É, corpo a processar todo. Não sei, talvez possas explicar um pouco sim. melhor do que eu. Sim, claro que sim. Sim, dependendo, porque é assim, às vezes nem tem a ver com a quantidade das energias que nós libertamos, tem a ver com a densidade, não é? Tem a ver com é mesmo a densidade, o peso daquela energia, Sim. porque quanto menor for a nossa capacidade de processar as emoções, de sentir as emoções, Uhum. mais peso vão ter as emoções aprisionadas, Sim. não é? Agora, se eu me permitir sentir, mas ok, não processei tudo, mas senti metade, o peso não vai ser tão grande. Agora, Sim. quando eu estou completamente desligada de mim, do meu corpo, das minhas emoções, aí eu aprisiono tudo, não é? E cada emoção vai ser pesada, vai ser mais difícil depois de processar. Por isso é que, por Sim. exemplo, os traumas, não é, são mais densos, mais pesados. Claro. Por isso, vai depender muito disso e da capacidade da pessoa processar. Porque, por exemplo, uma pessoa que está doente, Uhum. que tem falta de energia vital, vai precisar de mais tempo para processar a libertação do que uma pessoa que é saudável, não é? Sim. Então, sim, pode de facto acontecer, porque na realidade os sintomas que a pessoa está a ter é, no fundo, é uma sobrecarga do corpo, Uhum. porque o corpo gasta energia para libertar as emoções, então ele entra ali um bocadinho em sobrecarga por um tempo curto, normalmente são horas, pode ser assim no dia seguinte, e a pessoa pode Uhum. ter uma crise de cura. Não é assim muito frequente, mas acontece. A pessoa pode ter de facto uma Uhum. crise de cura, onde ela sente que os sintomas parece que ficaram piores em vez de melhorar. E às vezes desanimam, não é? Às Exato. vezes, não estou a Exato. perceber. Sim, por isso é que é bom, portanto, a entender, portanto, explicar aqui isto, porque faz parte também do processo. Nem sempre acontece, Faz, mas é sim. possível que também aconteça. Uhum, sim, até mesmo, Ah, desculpa Patrícia, não? deixa-me só acrescentar uma coisa rápida Sim, sobre isso que sim. estavas a falar, não só fisicamente, também acho que é importante deixar claro, não só o processamento físico, ou seja, às vezes a pessoa Uhum, tem ali uma crise de cura física, mas às vezes uhum, também emocional. Às vezes a pessoa fica com uma crise emocional em que de repente só apetece chorar ou só apetece gritar, ou é uhum. normal, é do próprio processamento. Isto é importante porque eu acho que o emocional até é mais comum do que o físico. Sim, ok, muito, muito bom. Sim, é bem importante Uhum. as pessoas terem esse conhecimento. Estou a ver que temos aqui algumas perguntas, mas antes de ir às perguntas, queria também perguntar, porque eu sei que é uma dificuldade grande que as pessoas têm, às vezes é fazer o teste muscular a si próprias. E eu pessoalmente, tanto o teste, eu às vezes faço aquele do, não sei como é que se chama, do balanço do O corpo, e acho que Slay, é. do sway sim funciona bem. O do dedo acho um pouco difícil. Uhum. Claro, o do braço tem que ser alguém a fazer, não é? Não conseguimos fazer a nós próprios. E eu acho que funciona muito bem comigo. E o Dr. Bradance também, ele não fala, acho que no curso, acho que explica, mas portanto, ele explica mais num dos bónus, de usar o pêndulo, mas Pêndulo. não recomenda tanto. Mas eu acho que o pêndulo funciona muito bem para mim. Eu não Uhum. sei se é algo que recomendes ou não, ou o que é que podes indicar às pessoas que têm mais dificuldade em fazer, portanto, os testes musculares. Sim. Olha, para mim o teste muscular primeiro é um excelente convite à ligação connosco, com o Uhum, corpo. Portanto, eu aconselho a toda a gente, sim, qualquer pessoa devia de aprender o teste muscular, nem que seja só mesmo para estar mais ligado ao seu corpo e para começar a valorizar o corpo. uhum, Muitas vezes nem valorizamos, nem reconhecemos o valor do corpo. E quando percebemos que o corpo está a comunicar connosco, parece que não, mas nós criamos uma relação maior de confiança sim, com o corpo. Começamos a valorizar mais.
Agora, em termos de teste muscular, eu sei que há muita gente que tem dificuldade em utilizar e eu acho que a dificuldade vem desta desconexão. Vem mesmo da pessoa não estar habituada a estar ligada ao corpo, a ouvir, a escutar o corpo, a sentir. Não é? Quem tem muita dificuldade em sentir, tem dificuldade em fazer o teste muscular. Para mim, na altura, foi muito fácil, foi muito rápido, porque eu já tinha feito um trabalho muito profundo de conexão comigo. Então, eu não tive mesmo qualquer problema ao utilizar o teste muscular. Por isso, eu aconselho mesmo fazerem este trabalho de conexão, através, por exemplo, de meditação, não é? Conectar mais com o corpo. Depois, em termos do tipo de teste que podem utilizar, normalmente, o em pé, não é? Aquele que é o sway, que é aquele teste que nós balançamos para a frente, normalmente balançamos para a frente no sim e no não balançamos para trás. E este tende a ser aquele que a pessoa tem mais facilidade, porque no fundo ela parece que não controla, não é? Porque normalmente a pessoa diz assim, eu tenho dificuldade em confiar se sou eu que estou a fazer aqui força ou se é o corpo. Então, quando é o teste de pé, ela tem mais facilidade em confiar porque simplesmente é só deixar ir. Exato. É só realmente perceber se o corpo balança. E é o que acontece. O corpo parece que faz mesmo sem, nós não temos controle nenhum. Quando é no dedo, eu tenho sempre aquela, será que eu estou a pressionar? Será que é porque é aquilo que eu quero ouvir? Então é sempre aquela dúvida que surge se nós estamos, o nosso consciente a controlar ou se é mesmo, portanto, ligação ao subconsciente. Então acho sempre um pouquinho mais difícil fazer o dos dedos. Sim, sim, sem dúvida. Para mim também, sem dúvida. Eu gosto muito do sway, para mim realmente é daqueles mais fáceis, até porque às vezes nós sentimos um impulso mesmo, um impulso ali para a frente ou ali para trás, não é? Então é mais fácil de entender. Eu pessoalmente uso um que é do cotovelo, porque para mim sempre foi aquele mais fácil de sentir e é rápido de utilizar. O sway demora um bocadinho mais, não é? A gente tem que estar de pé, tem que esperar pela resposta. Pronto, eu gosto bastante do cotovelo. Depois sim, temos o pêndulo. Eu por acaso não utilizo porque não senti necessidade, foi só por isso mesmo, porque não senti necessidade. Mas acredito na sua eficiência. Portanto, há vários terapeutas que eu conheço que utilizam o pêndulo e para aquelas pessoas que têm dificuldade em usar o teste muscular e em confiar em si, é uma excelente opção, sem dúvida. Sim, eu adoro o pêndulo, parece quase que consigo comunicar fazer-me várias perguntas ao meu subconsciente e gosto bastante, mas também gosto do cotovelo que disseste, também acho que funciona bem. O único mesmo que tenho mais a dificuldade é o do dedo. Tanto aqui pessoas como fazer o teste muscular. Existem vários métodos. Portanto, o nome desta abordagem terapêutica, estão aqui a perguntar, é o Código da Emoção. Neste momento estamos com uma masterclass gratuita. Se forem ao link da nossa bio, podem se inscrever para assistir gratuitamente. Portanto, também este live vai ficar gravado e a Marta também explica aqui neste live o que é o Código da Emoção, como é que funciona, mas também temos a masterclass sobre o Código da Emoção com o criador da técnica. E também vamos ter, tanto dentro do curso, depois a Marta também vai lá estar a ajudar-nos a responder algumas perguntas para quem tiver assim depois dificuldade durante o processamento, sei lá, mais para o final do curso. Mas Marta, não sei se é mais fácil de explicar assim relativamente ao teste muscular será mesmo talvez o do dedo, porque todos os outros requer assim um pouco mais. Não dá para explicar aqui. Sim, sim. no dedo na realidade até existem vários testes musculares que nós podemos fazer com o dedo. Existe o da argola, que é basicamente nós usamos o dedo polegar, o indicador, então, este é que é o polegar, o indicador e o polegar, portanto, das duas mãos. E como é que nós fazemos? Entrelaçamos, criamos aqui como se fosse um 8, e depois podemos, para calibrar o teste, vamos chamar assim, para calibrar o teste, nós podemos dizer o não e o sim para perceber qual é que é a resposta. Então, imaginemos, eu digo agora não e tento quebrar, e eu sinto que não há grande resistência. Pronto. E agora vou fazer como sim. Digo sim e eu sinto que a resistência é maior. Isto é muito sentir, portanto, quem está a assistir não está a perceber o que é que eu estou a sentir. Isto é muito sentir. Claro. Pronto, mas de facto este não é aquele que é dos mais fáceis. Existe também um que é feito com estes dois dedos e no fundo é como se estivéssemos a... está, parece que estamos a fazer uma massagem no dedo. E então nós fazemos isto e depois podemos então testar com o não
e no não não há fricção nenhuma. E agora eu digo sim, e no sim eu já sinto uma pequena fricção, mas para mim este não é muito claro. Pronto. Eu acho que cada um tem de facto que encontrar o seu teste muscular, cada um, porque eu tenho colegas terapeutas que usam um completamente diferente do meu, portanto, e está tudo bem. Cada pessoa tem que encontrar o seu. A pessoa também experimentar vários métodos e ver o que é que se adapta melhor. Sem dúvida. Portanto, neste caso, os testes musculares são usados aqui neste contexto para o código da emoção, porque vai-nos ajudar a identificar, estamos a explicar para quem entrou depois, ajudar a identificar as emoções presas. Depois existe também um método para as libertar, mas, portanto, testes musculares já são usados para muitas outras coisas. Aliás, eu lembro-me que o meu filho, quando era mais pequeno, ele tinha tanto alergias e chegou, portanto, a fazer com uma terapeuta testes musculares e conseguimos detectar algumas das coisas que ele tinha alergia e funcionou muito bem. Claro, portanto, é na mesma teste muscular, mas aqui aplicado para um contexto diferente. Entretanto, vou só abrir aqui, não sei se queria explicar mais alguma coisa do que estávamos a falar, mas temos aqui algumas perguntas. Portanto, a Olga está a perguntar se pode explicar brevemente de que forma é proveitoso melhorar o autoconhecimento e aplicar o código da emoção. Bem, isto aqui dava, não sei por onde é que vai pegar, mas eu acho que começaria por pegar na questão principal que a pessoa quer trabalhar, não é? Que não sei se qual é a área, se é saúde, se é carreira, se é relações, vai depender muito. Mas pegar aqui na área, por exemplo, se for saúde, eu tenho que pegar aqui em coisas concretas, também é muito difícil de explicar. Se for saúde, é importante perceber que os sintomas têm sempre um sentido, há sempre um propósito. A gente costuma dizer, tem um sentido biológico, porque há sempre um propósito para aquele sintoma. Ele traz-nos sempre mensagem. Por exemplo, pegando aqui no exemplo que eu dei há bocadinho das infecções urinárias, no meu caso, a infecção urinária acontecia muito também como proteção. Era uma proteção. E era uma proteção de relações sexuais. Ela acontecia sempre após o ato sexual. Então, qual é que é a mensagem que isto me está a dizer? O que é que isto me está a trazer? Então, é investigar a partir daqui. E eu, a partir do sintoma, descobri uma série de coisas, até mesmo ao nível da família, de experiências que aconteceram. Por exemplo, experiências de abuso, podem vir de coisas assim, até ancestrais, de gerações. E tenho clientes com esse padrão também, é muito interessante. Portanto, depende muito, muito, muito do que é que nós estamos aqui a falar. Se for sintoma, é investir, ok, o que é que este sintoma me está a impedir de fazer? É uma boa pergunta. O que é que ele me está a impedir de fazer? Outra pergunta que podemos utilizar é, mas aqui é importante fazermos quando estivermos assim mais conectadas connosco. Conectarmos connosco, no momento em que estamos sozinhas, e perguntar assim, se for um sintoma crónico, que já temos há muito tempo, perguntar qual é que seria a pior coisa que podia acontecer se eu me curasse? É uma pergunta que normalmente as pessoas não fazem. Normalmente as pessoas pensam, não, só vai acontecer coisas boas. Não, mas fica com uma pergunta, porque vai trazer informação importante. Agora, depois depende da área. O que é que eu gosto muito de fazer? Ajuda muito no processo de cura. Eu gosto muito de perceber os padrões familiares. Onde é que há repetições, não é, de experiências, seja ao nível da saúde, seja ao nível dos relacionamentos, seja na carreira, onde é que há repetição? Será que eu estou a repetir uma experiência do meu pai, da minha mãe? Será que isto já vem de trás? Então isto já me dá aqui, isto é autoconhecimento também. Conhecer a história da família também é autoconhecimento. E ajuda muito, muito depois também para eu direcionar a cura. Porque eu posso atender um cliente e ele não precisa me dizer nada. Ele só precisa de me dizer qual é que é o problema. E eu posso trabalhar com o cliente sem saber mais nada sobre ele. Mas eu também gosto de saber um bocadinho sobre a história. Porquê? Porque muitas vezes, imaginemos que eu faço sem fazer perguntas sobre a história da pessoa, eu vou libertar, ok, camadas estão prontas para ser libertadas, mas que se calhar não são as principais que estão a afetar aquele problema. Exato. Então, e vai demorar mais tempo a lá chegar. Vai demorar mais tempo. Sim. Se eu souber um bocadinho sobre a história, se calhar eu já vou direcionar a cura mais para aquele lado, porque se calhar já sei que, ok, isto deve vir dali, ou é herdado, ou a pessoa está a auto-sabotar, só está com medo de alguma coisa, então sim. Daí que seja importante no processo também aqui, ajuda a ter resultados mais rápidos.
Sim, porque aqui a Maria Alves está a dizer isso sobre relacionamentos, portanto é isso que também já explicaste e se Sim, calhar ias direcionar as perguntas mais viradas a ver, portanto, com os relacionamentos e também ir ver se existe alguns padrões familiares sim, e que pode ser algo sim, já, portanto, que sim. acontece muito, 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 não é? sim. E nos relacionamentos, eu diria que era sempre bom começar por perceber qual é que é a minha relação com a mãe e com o pai, com o meu pai e a minha mãe. Sim. Como é que é essa relação? Porque pode haver aí algumas pistas. Portanto, a Consola está a perguntar, o atendimento ao cliente pode ser online? Sim, portanto, fazes atendimentos Uhum. online também, portanto, neste Sim, caso também. do código da emoção, podem aprender e tentar aplicar, portanto, na própria pessoa. Mas também, portanto, a Marta é terapeuta e também o atendimento, sim, pode ser feito online e pode ser feito Uhum. à distância. Quem quiser trabalhar como terapeuta, também. A Marta queria perguntar também, ir dizer mais para o final, mas para quem sair do live e não assistir até ao fim, se quiser encontrar o teu contacto, conseguem encontrar No através do teu Instagram. Instagram? Sim, ótimo. Isso Ok. mesmo. Sim. Se alguém quiser, portanto, trabalhar diretamente contigo. Um, e como é que, portanto, como se chama o curso desta terapia? É o Código da Emoção. Portanto, nós temos uma masterclass, nesta altura, portanto, agora, com o criador do Código da Emoção, que é o Dr. Bradley Nelson, e através da bio, portanto, do link na nossa bio, podem assistir à masterclass gratuitamente. Também este live vai ficar gravado e aqui a Marta também está, portanto, a entrar em bastante detalhe como é que funciona, para que é que se pode aplicar, portanto, o Código da Emoção. E entretanto, também só ver aqui as outras perguntas. A Teresa também perguntou as infecções. Eu tenho esse padrão, portanto, acho que sim, só se está a identificar também com o Uhum. que já tinha explicado. Portanto, a Mariana está a dizer boa tarde, Marta. Você poderia nos contar resultados do Código da Emoção que viveu pessoalmente? Portanto, eu acho que já abordaste um pouco o exemplo, portanto, no caso das infecções, das Sim, infecções eu tenho. urinárias recorrentes. Sim, eu acho que poderíamos estar aqui uma hora a falar Sim. dos meus exemplos, porque tenho muitos, 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 muitos. Eu tinha ah, um problema ao nível da produção dos glóbulos brancos grave, mesmo grave, e Uhum. não encontrei solução na medicina, não me explicavam porque é que eu tinha aquilo. Portanto, eu tinha o meu sistema imunitário muito frágil, não tinha defesas. E o que é incrível é que eu tive isso desde 2016 e as últimas análises que eu fiz em outubro de 2022 estavam completamente normais, sem fazer Incrível. mais nada, sem fazer medicação, sem fazer outro tipo de terapia, mas muita coisa. Tinha visão dupla, corri a visão dupla com o código de emoção. E de certeza que me está a esquecer coisas porque eu Sim, utilizo muito, muito, muito em mim. Queda de assim, foste libertando cabelo, várias. sim, Portanto, e sim. também, portanto, no teu aspecto foi mais tanto aspecto físico, mas E não também só. funciona muito bem a nível emocional de Sim, pessoas, portanto, a nível sim, emocional, que sim. portanto, tivemos a experiência de pessoas, Relações, sim, no sim. grupo que partilharam sobre aplicarem até a si próprias e que tiveram resultados fantásticos. Não sei, as pessoas que te Uhum. procuram mais é por problemas físicos, é por problemas emocionais ou é muito variado? Tantas... Olha, sim, tem muito a ver com problemas físicos, Uhum, mas que normalmente a causa está na claro. autoestima. Então eu Hum, trabalho muito, 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 muito isso, sim. até porque eu trabalho muito também com doenças autoimunes, porque também Uhum, tive uma doença autoimune, artrite sim. reumatoide. Então eu trabalho muito com as pessoas pela parte física. O que é interessante é que elas depois acabam por ficar e começam a trabalhar também em outras áreas da vida, porque veem os resultados, percebem que a ferramenta realmente ajuda, seja nos relacionamentos, seja na Sim. carreira. Mas lá está, quando nós trabalhamos a autoestima, trabalhamos tudo, não é? Uhum. Trabalhamos relacionamento íntimo, relacionamento com o pai, com a mãe, com os amigos, na carreira, tudo, tudo, tudo. Sim. Exato. Também está aqui alguém tanto a perguntar o teu Insta, mas ao clicarem aqui em cima, tanto no nome do live, conseguem diretamente e de qualquer forma vai ficar gravado e eu vou deixar lá diretamente também o Insta O link. da Marta. E tanto alguém está a perguntar sobre endometriose. Ah, Eu digo sempre mal esta palavra. Portanto, e é endometriose, muito semelhante endometriose. com o que se passa. Sim, exato. Que eu digo sempre tanto coisa do nome em inglês, faço confusão. Um, é um pouco semelhante a nível dos motivos de ter das infecções urinárias, não é, Marta? É, por acaso é, sim, sim. Sim. Tem muito a ver com
a ligação com a mãe, ou então já pode vir de trás, não é? A ligação que havia, por exemplo, da nossa mãe com a mãe dela, tem muito a ver com a ligação materna e tem muito a ver, pode ter a ver também com perdas que ocorreram na família, por exemplo, perdas de filhos, perdas de bebês, abortos, que aconteceram lá atrás. E no fundo aquilo que pode estar a acontecer é o corpo achar que não é seguro eu ter filhos, não é? Porque já aconteceu isto lá atrás, não é? Então não é seguro. Então criar ali aquela inflamação. Mas muitas vezes também tem a ver com a relação que nós temos com a mãe. Todos os nossos órgãos femininos, não é? E as hormonas femininas estão muito, muito relacionadas também. Quando nós temos problemas aí, é importante olhar para a relação com a mãe. Muito interessante mesmo. Portanto, a Cláudia está a perguntar compulsão alimentar, também se pode aplicar para compulsões alimentares, sim. Eu acho que portanto, compulsão alimentar é bastante um foro emocional, calculo que sim. Sim, sem dúvida. Há uma necessidade que está a tentar ser preenchida, mas a necessidade na realidade é emocional. Exato, e portanto, tentar descobrir quais são quais são esses fatores emocionais que estão a contribuir para, e podem também ser, portanto, tirados esses bloqueios. A Carla está a perguntar se vê a diferença quando acontece o adoecimento do lado esquerdo ou direito. Portanto, não sei, portanto, aqui isso é muito relevante do código da emoção, mas pode ser algo que tenha esta experiência, portanto, de outras terapias ou alguma coisa também. Olha, tem muito a ver depois, por exemplo, quando eu trabalho os sintomas físicos, se a pessoa me diz o sintoma é do lado esquerdo e a pessoa é destra, escreve com a mão direita, então já me dá uma indicação de que o sintoma pode estar relacionado ou com a mãe ou com o lado feminino, não é? Ou então com algo que herdou da mãe, que já vem da linhagem feminina. Às vezes pode ser do pai, por exemplo, eu tinha um problema do lado esquerdo, que eu herdei do meu pai, e eu na altura fiquei assim, que estranho, eu herdei do meu pai do lado esquerdo, só que o meu pai herdou da mãe dele. Então, na realidade, como também já afetava o lado esquerdo do meu pai, tinha a ver com ossos, articulações, e eu herdei do meu pai, mas começou de uma mulher, não é? Portanto está a afetar o lado esquerdo também. Sim, ajuda na descodificação dos sintomas. Também ajuda a direcionar mais rápido para não andares tanto às voltas à procura. Portanto, a Teresa está a perguntar à Marta, no encontro no link do Instagram, o código da emoção, onde está? Portanto, o código da emoção, a Masterclass, podem encontrar no link da nossa bio, da Unity, não é do da Marta. Da Marta podem encontrar o contacto dela, se quiserem, portanto, fazer alguma sessão, portanto, diretamente com ela, mas para assistir à Masterclass e assistirem como aplicar, portanto, a vós próprios, podem, portanto, inscrever-se através do link na nossa bio. Portanto, mas com a Marta conseguem encontrar o contacto dela direto, caso queiram fazer alguma sessão de terapia diretamente com ela. Curioso, fiz uma regressão e supostamente tive algo traumático. Sim, também se consegue tanto encontrar, mas às vezes tanto com as regressões é bom e descobre-se o que possivelmente possa ter acontecido, mas é isso que também estávamos a falar no início. Muitas vezes as pessoas têm essa informação, mas depois não sabem como a processar, não é? O que fazer com esse conhecimento. Sim. Acontece o mesmo até também, sabes, na área das constelações familiares, não é? E constelações sistémicas. Embora, pronto, de facto existe ali um pouco de terapia, mas não é tão profunda como o código da emoção. Não resolve tão profundamente. E é isso que como eu já expliquei no início, portanto, que eu própria fiquei surpresa, porque tanto tenho conhecimento de vários professores e de vários cursos e tanto, já experimentei tanta coisa e que o efeito é mais imediato do que algo que já vi pelas partilhas que tenho visto, portanto, dos alunos. Tanto Dini está a perguntar, as infecções urinárias têm a ver com tem mesas. A Marta falou bastante neste live sobre infecções urinárias, então eu penso que esta live vai ficar gravada, portanto, assistir novamente, portanto, ir ali um pouquinho atrás, porque ela até partilhou sobre portanto, ela própria ter sofrido infecções urinárias e as possíveis causas, porque cada pessoa é cada qual, portanto, é diferente para todas as pessoas. E sim, é uma coisa que a própria Marta conseguiu curar através do código da emoção. Com filhos na minha vida passada, sim. Portanto, isto é relativo ao comentário anterior. Portanto, eu acho difícil fazer as perguntas. Portanto, está a dizer, meu marido tem obesidade e compulsão. E acho difícil fazer as perguntas. Portanto,
que está em vários comentários. Estou só a ver se consigo entender a ordem. Não sei se, portanto, está-se a dizer em relação a fazer as perguntas para aplicar no marido. Se puder explicar um pouco melhor para eu conseguir perceber. É capaz de ser isso, Patrícia. Sim. Deve ser isso, de fazer as perguntas, porque requer um bocadinho de prática. Sim. Eu lembro que no início, porque nós temos que seguir uma determinada ordem, não é? Sim. Quando estamos a aplicar a técnica. E às vezes as pessoas podem realmente, eu aconselho a pegarem mesmo, peguem, imprimam, não é? A documentação que existe no curso, imprimam. E tenham convosco e vão-se munindo disso enquanto não têm prática, era o que eu fazia, porque eu hoje em dia já sei a tabela de cor, mas enquanto não soube, enquanto não sabia as perguntas, eu tinha o material comigo e olhando para a ordem que eu tinha que seguir. É prática, depois com o treino nós depois já não precisamos disso, que eu acho que é isso que está a perguntar, porque de facto no início às vezes sentimos essa dificuldade. De fazer as perguntas. Sim, houve pessoas também dentro do nosso grupo que fizeram, portanto, a turma do ano passado que fizeram o curso, que como viram com o Dr. Brian Nelson durante o curso, ele tem as perguntas no próprio ímã, no magnet, não é? No ímã. Sim, e houve pessoas que mandaram imprimir mesmo também, que fizeram assim do tamanho de um cartão. De um cartão, também um cartão de crédito e que próprios mandaram fazer e acho que podem usar para libertar a emoção e ao mesmo tempo têm também assim de forma mais acessível as perguntas. Portanto, cheguei agora quem é terapeuta e que terapia faz. Portanto, a Marta Cunha é terapeuta, portanto, eu acredito que trabalho também em terapias diferentes, mas o que estamos aqui a falar é o código da emoção, sim. Portanto, e também o código da emoção, quem quiser, portanto, quem chegou agora, temos uma masterclass gratuita também que podem assistir através do link da nossa bio. Podem se inscrever e já vi aqui várias pessoas a perguntar sobre o horário. O horário podem selecionar a hora que vos for mais conveniente. Aparece lá várias opções e podem assistir à hora que quiserem, mas só fica disponível até ao próximo domingo, então não deixem para muito tarde. Portanto, o código de emoção é mentoria em grupo ou individual. Portanto, o código de emoção não é mentoria. Portanto, o código de emoção é um curso gravado diretamente com o Dr. Brian Nelson. Portanto, as aulas são gravadas, temos um grupo no Telegram para os alunos também irem fazendo as partilhas uns com os outros pedi aqui à Marta também para fazer uma sessão de mentoria connosco dentro para os alunos do curso. Muito obrigada, Marta, por teres aceito. E vamos ter uma sessão com a Marta, portanto, mas será em grupo. Portanto, mas não é o próprio curso todo em si não tem uma mentoria acompanhada. Portanto, o curso é gravado, mas é de uma forma muito simples e como eu estava a explicar anteriormente, na turma do ano passado, alunos que aplicaram em si próprios e que tiveram resultados fantásticos. Em si próprios e também noutras pessoas. É sempre bom ouvir a Marta, que é uma terapeuta excepcional, faz sessões da parte emocional e é um processo de evolução impressionante a cada sessão. Eternamente grata, Marta. Obrigada, nem tinha visto essa mensagem. É Ana Rita, um depoimento da Ana Rita. Obrigada. No Instagram da Marta podem encontrar ou clicar tanto em cima, mas também podem depois, portanto, quando publicarmos a gravação, eu ponho lá mais claro também o Instagram da Marta. Portanto, estão aqui a perguntar também o facto de a minha mãe ter tido um aborto antes de mim, se pode ter herdado bagagem emocional do nado morto? É uma pergunta muito interessante. Boa pergunta. É bastante específica. Eu acredito que não. Agora, é provável que tenha herdado energias da mãe, que a mãe aprisionou ao lidar com aquela situação, que acaba por ser um choque. Um aborto é uma situação que é chocante, é traumática, portanto, é normal herdar depois da mãe. E, portanto, o que é que isto cria? Pode criar de facto um condicionamento no nosso corpo, no nosso inconsciente, que pode criar medo de ter filhos por causa de haver esta possibilidade de realmente ter um filho que nasce, porque o que eu percebi, não é? Nasceu morto, portanto, é uma experiência muito traumática. Sim, teve um aborto, sim. Sim. Mas isso é muito interessante também, porque quando se liberta, portanto, uma emoção presa em nós, e se essa emoção é herdada, também vai libertar a emoção da geração anterior, correto? Portanto, neste caso, se portanto, a pessoa, a ver se encontro, portanto, o nome portanto, não consigo ver o nome, portanto, portanto, a pessoa que fez aqui a pergunta se libertar a emoção dela, não tenho a certeza, peço desculpa. Eu conheço, depois também vai libertar da mãe, também liberta da mãe, se conseguir libertar, se essa emoção for herdada.
E liberta da mãe, pode libertar, por exemplo, se a pessoa tiver irmãos que também nasceram depois, não é? Se forem irmãos mais novos, também Sim. pode libertar dos irmãos. E se tiver filhos, também dos filhos. Os filhos também podem ter herdado isto. E, portanto, liberta da geração de toda a gente que tenha herdado aquela emoção. O que é Muito, muito, muito incrível. incrível. É muito incrível mesmo. Tá, portanto, entretanto, temos aqui também mais perguntas dentro, ver o que é que eu já tinha perguntado ou não. Portanto, Marta, por favor, explica um pouco como trabalhar o código das emoções em nós mesmos. Eu acho que também já abordaste um pouquinho isso e, portanto, durante a Masterclass o Dr. Bradley Nelson também explica. E é irmos aplicando, claro que uma terapeuta, portanto, com experiência, como a Marta, vai lá chegar talvez um pouco mais rápido, não é? Porque tem toda essa bagagem de experiência, não é? Mas é possível aplicar, portanto, ou seguir, ou ir fazendo as perguntas, ir seguindo e fazendo os testes musculares, de ir, tanto aos poucos, ir lá chegando também, não é, Marta? Sim, Mas se quiseres sem responder. dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim, eu acho que é super interessante. Eu tenho clientes que fazem elas próprias e fazem sessões comigo na mesma, portanto, elas vão trabalhando entre sessões, vão trabalhando nelas próprias porque já utilizam a ferramenta. E eu acho que qualquer pessoa pode aprender, é benéfico para qualquer um. Nós podemos nos ajudar, não só a nós, como também a nossa família, como os nossos animais, não é? Sim. Ou seja, é incrível, porque hoje em dia, eu quando tenho algum problema, sei lá, às vezes coisas muito normais, por exemplo, dores de barriga nos filhos, não é? Que pode ser, obviamente, de origem física, não é? Pode ser de facto um vírus, uma bactéria, mas muitas vezes não é. Ou muitas vezes existem emoções, sim, de stress, exatamente. Exatamente. E nós vamos lá e com a técnica conseguimos desbloquear o que é que está ali a contribuir para aquilo. Ou até, por exemplo, situações em que os nossos filhos estão doentes, com gripe, com um resfriado, e nós queremos acelerar o processo de cura, podemos perguntar se existe algo que nós podemos libertar que vá ajudar ao corpo a recuperar muito mais rapidamente. Portanto, isto dá para tanta coisa. Acho Sim, que é porque às super vezes o interessante toda a próprio gente. sistema imunitário também pode estar mais baixo por fatores Sobrecarregado. emocionais, não é? Isso. Sem dúvida. Estou a ver aqui muitas, para ver se não nos passa nada, também já estamos aqui há 1 hora, não podemos ficar muito mais tempo. Portanto, o curso do Código de Emoção funciona em que língua? Então, as aulas estão, é o Dr. Bradley Nelson a falar em inglês, mas está legendado em português. Portanto, não está com voz em português, mas está com legendas em português. Portanto, como faço para libertar a emoção da mãe durante o parto devido a uma hemorragia? Portanto, isto depende, portanto, a seguir também, o processo também depende da emoção que ficou presa, não é? Porque também Sim. várias pessoas pode-se depois afetar de modos diferentes, calculo. Sim, aqui neste caso, se for durante o parto da própria pessoa que está a fazer a pergunta, não é? Creio eu, aquilo que pode ter acontecido é a emoção, neste caso não é herdada, mas pode ser absorvida pelo bebê. Portanto, eu enquanto bebê, eu posso absorver emoções da minha mãe. Quando a minha mãe está a passar, é muito frequente isto acontecer, não é? Quando a minha mãe não está bem emocionalmente, o bebê acaba por absorver a bagagem da mãe. E isto acontece nos nossos filhos até bastante tarde, por causa da ligação que eles têm connosco. Eles acabam por absorver as nossas emoções, assim como nós absorvemos também as deles. E isto é Exato. um tipo de emoção que também é ensinado pelo código de emoção. Só vou ler aqui, Marta, não sei se estás com pressa também, já estamos aqui há Não, mais tranquila, de 1 hora. tranquila. Mais umas 2 ou 3 perguntas, se não te importares. A Betty está a Claro, perguntar: aborto de gerações passadas se pode atingir até à filha claro que dela. sim. Eu já vi até 11 gerações atrás. Uau, Portanto, ok. a afetar, sim, a afetar hoje em dia, né? Portanto, contando desde a geração agora até 11 gerações atrás. Normalmente, por exemplo, na área das constelações sistémicas falam muito que vai até 10 gerações, mas já encontrei até 11 gerações. Portanto, eu acho que nós não temos ideia de como nós somos afetados pela bagagem emocional que herdamos. É assim uma coisa, às vezes até um bocadinho assustador, não é? Porque Sim, nós podemos co-criar a nossa vida, nós temos essa capacidade, só que somos muitas vezes influenciados pela bagagem ancestral. Então, dependendo das sim, histórias da família, há famílias com histórias mais difíceis, outras menos claro. difíceis, não é? Quando temos histórias familiares muito difíceis, com muito sofrimento,
já nos dá aqui o indicador de que nós temos muito trabalho a fazer ao nível ancestral. Agora que falaste também da cocriação, também, portanto, o curso não é direcionado diretamente para aí, mas o Dr. Bradley Nelson fala também um pouco sobre isso, assim, portanto, que ao libertar esta bagagem, porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade em avançar ou cocriar ou atingir certas coisas, porque voltam sempre a repetir aqueles padrões por causa dessa bagagem. E ao libertar toda esta bagagem gradualmente, é quase como estar, portanto, clean slate, está-me a faltar a palavra em português, numa tela branca, não é? Quase como se, por exemplo, a partir daí ia ficar mais fácil. Sim, depois também começarmos a fazer tanto a nossa cocriação sem ter todo esse peso à nossa, tanto algum nosso, algum também ancestral. Sem dúvida, e é muito interessante as pessoas explorarem, por isso é que é tão importante o autoconhecimento, porque quando nós começamos a ver os padrões, começamos a ter provas de que realmente nós vivemos condicionadas por estas coisas, não é? Quando vivemos, porque às vezes há padrões tão específicos, mesmo ao nível da saúde, não é? Há coisas às vezes tão específicas, ou experiências, sei lá, um pai que perde um dedo e na geração seguinte o filho perde corta o mesmo dedo, coisas assim, não é? Há coisas que são tão claras que é do género, é demasiado, isto não pode ser só coincidência, não é? Exato. Exato. Não é? Não pode ser, tem que haver aqui algo mais. E normalmente há algo mais. Normalmente nós herdamos aquela história toda e, claro, estamos a ser condicionados por isso também. É importante nós irmos libertando então as camadas, as nossas camadas, e ao libertarem nós, vamos libertando também dos pais, o que é ótimo, não é? Sim, é isso que é muito que disseste, tanto pode ir para a frente como para trás das gerações, e agora que disseste isso de descobrir, também pode funcionar a nível negativo nas emoções, mas às vezes as pessoas também descobrem que quando têm muita aptidão para uma coisa qualquer e não sabem de onde vem, e às vezes mais tarde vêm a descobrir que havia uma trisavó ou algum membro mais afastado, muito distante da família, que também tinha uma vida muito semelhante e todas aquelas aptidões também, e isso também se vê, e tanto como se repete também nessas experiências, nesse lado mais positivas, mas também na parte da bagagem emocional mais negativa também. Sem dúvida. E já referiste aqui nas constelações familiares, portanto, o Ivan perguntou também se existe alguma semelhança nesta abordagem energética familiar com a constelação familiar, e logo ali no início tu disseste que sim, que existem algumas semelhanças, não é? Sim, tem mais a ver aqui, em termos de terapia de código de emoção, é completamente diferente, não tem nada a ver, porque aqui nas constelações é para nós tomarmos consciência do que é que está de facto a afetar aquilo que eu estou a viver, não é? O que é que está a contribuir para isso. Esta terapia é para desbloquear, é uma terapia para desbloqueio. Aquilo que eu disse é que é importante nós, se queremos realmente uma cura mais profunda, e eu acredito sempre que nós temos que fazer um processo holístico, é importante o autoconhecimento, tanto nosso, porque nós estamos muito no piloto automático e conhecemos muito pouco sobre nós, não é? Muitas vezes nem sabemos quais são os meus valores, quais são as minhas crenças, o que é que eu quero, o que é que eu não quero. Às vezes perguntas simples as pessoas não sabem responder, não é? Então é importante o nosso autoconhecimento, mas também o autoconhecimento da nossa história, daquilo que está para trás. E aí sim, aí fazer, por exemplo, a árvore da família ajuda imenso, porque depois podemos ver repetições de nomes, de datas e padrões, os tais padrões que se repetem, e podemos direcionar a cura para aí. Sim, e portanto, no código da emoção também podemos chegar às respostas e depois libertar, mas portanto em relação às constelações, às vezes também falamos que pessoas descobrem certos padrões, mas depois não sabem como processá-los e o que fazer com essa informação. E o código da emoção depois ajuda também a processar essa informação e a libertar essa bagagem emocional. A Sónia está a perguntar qual o valor do curso. Sónia, não sei se está em Portugal ou no Brasil. Em Portugal, portanto, são 197 euros e no Brasil está em 997 reais. Assim, não é exatamente igual, mas foi para ficar mais fácil, mais simples. E, entretanto, aqui, não sei se... Acho que estão aqui muitas perguntas perdidas, mas não podemos continuar assim por muito mais tempo. Na escolha da hora masterclass, o que significa BOS? Portanto, é a escolha do horário. Portanto, significa que é a hora local de onde a pessoa está. Portanto, se for, portanto, 21, será 21
se a pessoa estiver aqui em Portugal, e será 21 se a pessoa estiver, por exemplo, no Brasil, ou 21 em Angola, ou onde estiverem, em que parte do mundo, não têm que fazer a conversão do fuso horário, é logo feito automaticamente. E, portanto, é isso que significa. Como poder comunicar com a doutora Marta da Cunha, através diretamente do Insta dela. Podem encontrar ao clicar, portanto, aqui em cima, mas também na gravação depois eu vou deixar o contacto direto lá. Portanto, minha mãe teve um filho que morreu de acidente e o meu filho teve o acidente onde ficou debaixo do carro no mesmo dia. Incrível. Estávamos a falar de repetições, de histórias de família, e portanto aqui um exemplo do filho, tanto do filho da Teresa, que também teve um acidente e portanto, a mãe dela também já tinha passado com o irmão. Portanto, lamento imenso saber da história, mas aqui é um exemplo que mostra, portanto, essas repetições de padrões geracionais. Sim. Aqui é claro, não é? Sim. Porque é o mesmo sítio, isto é mesmo claro. Sim. O filho da minha mãe, mas o filho que está vivo, ainda bem, que bom. Portanto, lamento também de qualquer forma o irmão, mas mostra também, sim, ótimo, e acho que tínhamos só aqui, portanto, como faço para me libertar da emoção de uma... já tinha perguntado, Marta, por favor, explique-me, também já tinha perguntado, onde acontecem as formações com o Dr. Bradley Nelson. Portanto, na nossa bio podem encontrar, portanto, uma masterclass gratuita que podem existir e também mostra que funciona, como é que funciona o código da emoção. E existe também a opção de comprar, portanto, um curso que, portanto, depois mostra o processo, como as pessoas podem aplicar em si próprias. Depois existe também uma formação profissional, portanto, foi o que a Marta fez com o Dr. Bradley Nelson, portanto, mas essa formação só está disponível em inglês, diretamente no website do Dr. Bradley Nelson. Portanto, o curso que nós estamos a oferecer, o código da emoção, é com o Dr. Bradley Nelson, é gravado e é para explicar, portanto, como as pessoas podem aplicar em si próprias, também podem aplicar em outras pessoas, em familiares, mas não é tanto no contexto terapêutico. Para uma pessoa que queira fazer, portanto, profissão, portanto, que queira aplicar. Também alguém que já seja terapeuta pode aprender um pouquinho e depois também misturar com outras coisas, mas não é uma formação profissional, para ter a formação profissional, para aparecer no registro, tanto no website do Dr. Bradley Nelson, assim como a Marta tem a formação, portanto, essa formação só está disponível em inglês diretamente, portanto, no website dele. Mas, se quiserem aprender a técnica para aplicar em si próprios, para aplicar em familiares, animais de estimação, neste curso, o Dr. Bradley Nelson explica tudo passo a passo como esse processo pode ser feito. E eu acho que... Mesmo para a certificação profissional, nós temos que aplicar primeiro em nós. Sim, exato. Então, aliás, houve várias pessoas, portanto, um comentário de uma pessoa que fez, e talvez, portanto, vi o comentário de uma, mas talvez terão existido outras também, que fizeram o curso o ano passado e que depois foram também fazer a formação profissional depois. Portanto, é um excelente início para quem quer. A formação profissional também é bastante mais cara e às vezes a pessoa também, para saber se há algo que realmente se identifica, fica mais fácil também começar com esta, aprender a aplicar em si, depois também fica mais fácil depois para trabalhar com outras pessoas. E eu acho que tudo. Eu acho que não tem aqui mais pergunta nenhuma. Se tem, eu peço desculpa, porque realmente são muitos comentários e em que plataforma vai ser. Portanto, é através, quando se inscrevem para a Masterclass, depois recebem um link e o web, portanto, vai uma plataforma que é o Easy Webinar, portanto, que é onde está, que podem assistir lá diretamente, e depois também recebem portanto, estou a falar da Masterclass, não do curso, e depois também, de qualquer forma, recebem a gravação da Masterclass no vosso e-mail, portanto, que está no nosso website. Depois o curso em si está na plataforma Hotmart, que calculo que a maior parte das pessoas aqui, portanto, devem conhecer. Nós usávamos uma plataforma diferente anteriormente, mas finais do ano passado mudámos para a Hotmart, porque é mais fácil também para pagamentos para quem está no Brasil, porque oferece também a opção de poderem pagar em reais. E eu acho que é tudo, acho que respondemos a tudo, Marta. Respondeste. Espero que sim, acho que respondeste a tudo. E eu não sei se entretanto, algo mais que gostasses tanto de acrescentar. Olha, Patrícia, quero mesmo agradecer. Quero mesmo agradecer. Já sabem que para me contactar tenho o meu perfil. E para mim foi um prazer estar aqui a contribuir mais um bocadinho sobre este tema que eu gosto tanto.
e vamos ver depois na mentoria em grupo para quem Sim. entrar no curso. Exatamente, portanto, quem tiver, portanto, isto vai ser assim mais para, portanto, quem se inscrever no curso, mais para o final do curso, também para deixar avançarem um pouco, para depois no final terão mais perguntas do que logo de início e terão, portanto, a possibilidade de depois fazerem perguntas, portanto, algumas dúvidas que tenham com a Marta, mas entretanto também se quiserem encontrar mais, portanto, o contacto dela, podem encontrar através daqui do Instagram, que eu estou a repetir porque há sempre pessoas que entram e saem, então às vezes temos que repetir um pouco. Peço desculpa para quem já aqui está desde o início, agradeço estarem aqui desde o início. Se não conseguirem aqui diretamente encontrar o contacto da Marta, na gravação depois eu deixo lá também o contacto direto da Marta. Relativamente à Masterclass, podem se inscrever através do link na nossa bio. Se tiver alguma dificuldade, o link não funciona para vocês ou alguma dificuldade técnica, enviem-nos uma mensagem direta, portanto, e estamos aqui também para ajudar. Portanto, quando digo envia-nos para nós, Unity, não para a Marta, que ela não nos consegue ajudar com essa parte técnica. Contactem a Marta apenas se quiserem trabalhar com ela diretamente. Tudo que seja relativo ao curso ou à Masterclass, enviem para, portanto, na página da Unity para vos conseguirmos ajudar. Muito obrigada novamente, Marta. Vemo-nos em breve. Obrigada, foi fantástica Patrícia. e que bom também, não só que temos aqui tanto o teu conhecimento técnico de toda a experiência das pessoas, mas também a tua partilha individual, porque funcionou em ti, foi daí que começou e que depois evoluíste. Muito obrigada e obrigada a todos. E obrigada. E um beijinho a todos e boa noite e até breve. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Um beijinho a toda a gente. Beijinho. Tchau, tchau.